presidente, é uma atribuição da presidente da comissão formar a ordem do dia. Isso cabe à presidente, a senhora foi eleita para isso. Só que este poder não é absoluto. Em um caso, nós podemos mudar a pauta pré-estabelecida por Vossa Excelência. Qual é o caso? Quando coletivamente, 1/3 dos deputados da casa sugerem algum projeto para ser incluído na pauta e este projeto é votado. Para ser incluído na pauta tem que ter a aprovação da maioria absoluta dos membros. O presidente pode muito, mas não pode tudo. E esta é uma regra que garante a soberania do plenário. Garante a diversidade da pauta. Não vamos se divertir, vamos para o debate. Isso garante justamente que ideias diferentes possam constar na ordem do dia. Não há previsão regimental para a presidência limitar esse direito dos parlamentares de acrescentar algo na pauta. A presidência da CCJ entender que pode ser restrito, pode ser restringido esse direito, é algo muito grave e que nós não podemos concordar. É um precedente perigoso. E o que Vossa Excelência faz? Vossa Excelência pega o artigo 160, parágrafo 1º, e usa por analogia para o caso. O que diz o artigo 160, parágrafo 1º? De uma pauta já definida, deputado Domingos. Qualquer deputado individualmente pode dizer, vota primeiro esse, vota primeiro aquele, vota aquele outro. É o direito de preferência de uma pauta já estabelecida. Nós não estamos discutindo preferência. Nós estamos discutindo como se inclui um projeto na pauta. E vejam, deputados de direita, de esquerda, do governo, da oposição, independentes, não gostaram da pauta dessa reunião. E 10 pedidos de requerimento de inclusão extra-pauta. O que é o certo a ser feito? O plenário vota cada pedido extra-pauta e decide por maioria absoluta se acrescenta ou não a pauta na ordem do dia. Nós não podemos pegar o direito de preferência, que é individual de cada parlamentar sobre uma pauta estabelecida, e prejudicar a questão de extra-pauta, que é um direito coletivo dos parlamentares. Repito, não há previsão no regimento para restringir o direito extra-pauta. Não há. Pegar por analogia direito de preferência sem precedentes na casa, ao meu ver, é errado. Portanto, o que eu peço a Vossa Excelência nesta questão de ordem é que coloquemos em votação cada um dos extra-pautas e a comissão, por maioria absoluta, decide o que entra e o que não entra na ordem do dia. É o pedido a Vossa Excelência. O parágrafo 1º do artigo 160 estabelece, justamente nessa interpretação que essa presidência acolheu, que quando os requerimentos de preferência excederem a 5, o presidente, se entender que isso tumultua a ordem dos trabalhos, verificará por consulta prévia se a Câmara admite a modificação da ordem do dia. Como orienta o Avante, Solidariedade, PRD, Novo, deputado Marcel? Novo orienta não, senhora presidente. Cada vez fica mais claro a farsa que foi armada do 8 de janeiro. Cada vez fica mais clara a população brasileira, contrariamente do que diz o defensor de torturador Chico Alencar do PSOL, porque está defendendo a tortura quando não. E eu me enganei a seu respeito, uma pena. Me enganei, porque está defendendo a tortura das pessoas que estão hoje presas injustamente. 18,8% da população apenas acredita que houve alguma tentativa de golpe. Isso é muito menos, inclusive, do que o eleitorado historicamente alinhado à esquerda. É uma pena ver pessoas jogando fora uma defesa que diziam fazer, e hoje fica claro que não faziam, de direitos humanos, de democracia, ao apoiar abusadores, torturadores, ao apoiar aqueles que estão colocando famílias inteiras em desgraça nesse momento do Brasil. Você certamente não tem coração, é uma pena. Novo Tempo de liderança também. O parlamento é o espaço do dissenso civilizado. A gente tem uma linha de respeito que não pode ultrapassar. O deputado Van Hatten disse aqui, alto e bom som, que eu sou defensor da tortura. Na minha longa vida pública, esse tipo de acusação eu nunca recebi, porque é estapafúrdio, mentiroso, idiota, pode reafirmar que vai ser processado. Para provar, vai ser processado. E eu não estou dialogando com você. Pode processar. Defensor de torturador. Aí. Deputado Marcel, respeita o direito de resposta do deputado. Deputado Chico está com a palavra. Quero som. Isso é uma indignidade, é um absurdo. Ele sabe que está inventando isso, efeito retórico, mas ofende alguém que teve amigos e parentes presos e torturados pela ditadura militar que talvez você defenda.
ofende a quem jamais cohonestou. Um deputado aqui, que deve ser seu ídolo, que no impeachment da Dilma disse que queria louvar o coronel brilhante, ultra terror de Dilma Rousseff. Isso é um absurdo, me colocar no rol dos torturadores. Absurdo, esse tipo de acusação eu não aceito. Peço vista compartilhada, presidente. Questão de ordem. Só deixa eu registrar. Vista compartilhada. Vista conjunta e questão de ordem. Vista conjunta, a minoria, oposição, deputados, individual e governo. Deputado... Questão de ordem. Deixa eu só ver aqui, ó. O tempo de liderança está para Lindbergh, Célia e Bacelar. Pedro Campos, questão de ordem, deputado Helder. Eu também pedi questão de tempo de liderança da federação. Presidente, tempo de liderança do PSB, presidente. Presidente, a questão de ordem é o seguinte. Deputados, por gentileza, vamos até a ordem, deputados. Presidente. Para de bater boca, deputados, coisa feia. O tempo de liderança do PSB também, presidente. Deputado Van Hatten, eu estou querendo manter a sessão, presidente. Deputado Helder está com a palavra para formular uma questão de ordem. Está com a palavra. Presidente, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência, porque nós precisamos conduzir os trabalhos desta comissão observando o regimento. Antes da leitura do parecer, eu levantei uma questão de ordem com base no artigo 66, parágrafo 1º, que diz o seguinte: em qualquer tempo da sessão, os líderes, pessoalmente ou mediante delegação escrita a vice-líder, que é o meu caso, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Eu fiz o pedido antes de Vossa Excelência ter solicitado a leitura do relatório, portanto, pelo regimento, foi ilegal a leitura do regimento, do relatório, antes que eu apresentasse a questão de ordem. E segundo, fiz também o pedido para falar pela liderança da federação antes de Vossa Excelência ter solicitado a leitura do relatório. Portanto, o relatório foi ferido 2 vezes. Desculpa, o relatório não. O regimento foi ferido 2 vezes. Porque nós não podemos ignorar que cada parlamentar desta casa e desta comissão, com base no regimento, pode levantar questão de ordem com fundamento no regimento, que foi o que eu fiz. É o que eu estou fazendo agora. E cada parlamentar designado de vice-líder para falar em nome de um partido ou de uma federação, também tem preferência, tem precedência. E Vossa Excelência não levou isso em conta. Portanto, eu reafirmo aqui que eu já pedi para falar em nome da liderança da federação. Deputado Lindbergh já solicitou para falar em nome da maioria. Deputado Bacelar já solicitou para falar em nome da liderança do governo, antes do parecer. Então tem aí um atropelamento do regimento, presidente. E olha, eu tentei por 3 vezes e o microfone inclusive foi desligado, o que eu acho muito ruim. Os microfones serem desligados, isso é um cerceamento da atividade parlamentar. Deve ser desligado o microfone quando tem tumulto, quando tem bate-boca, quando tem gritaria. Agora, quando tem solicitação com base no regimento, não pode a casa. Muito obrigado. Deputado Helder. Presidente, pode assegurar minha palavra? Deputados, vamos ouvir a questão de ordem da deputada Érica Cocai. Qual artigo, deputada? Artigo 114, parágrafo 8º, artigo 10º, parágrafo 3º. Eu venho aqui, presidente, porque nós solicitamos que houvesse a verificação da votação. Uma consulta, ela não pode ser feita e passar apenas pelo crivo da própria presidência. A presidência não tem o poder absoluto. Nós não temos aqui uma lógica absolutista. Aliás, presidente, Vossa Excelência disse que o extra-pauta tinha sido feito para poder obstruir a própria sessão. 6 requerimentos de extra-pauta foram feitos pela base que quer anistiar
ao atentado à democracia, o atentado à vida das pessoas no dia de hoje. 6 requerimentos foram apresentados pelos seus pares que estão na mesma posição. E quando eu falo da questão de ordem, que nós gostaríamos de ter a verificação nominal, falando do artigo 10, o artigo 10, ele fala que dentre as atribuições regimentais do líder ou de quem está na condição de líder, está posto que se pode pedir a votação nominal, ou seja, o artigo 3º é participar, ou seja, participar dos trabalhos, ao mesmo tempo encaminhar a votação, também solicitar até oralmente que haja a votação nominal. Mas Vossa Excelência se negou a fazer a votação nominal. Vossa Excelência aqui se utilizou de um argumento que não se sustenta para dizer que haveria um tumulto, ferindo a decisão do colegiado desta comissão, que é a decisão de querer colocar outros assuntos para votar. Nós apresentamos requerimentos de extra pauta, mas foram 6 requerimentos apresentados pela base que está aqui com a intenção de anistiar aqueles que colocaram bombas no caminhão, aqueles que depredaram as sedes do poder da República, aqueles que queriam rasgar a própria democracia e o resultado eleitoral. E, para além disso, Vossa Excelência se negou a fazer uma consulta deste plenário, se está entendendo que estes requerimentos eles foram feitos para tumultuar e que se está de acordo com a prejudicialidade destes requerimentos. Por isso venho aqui para dizer um direito do parlamentar que está amparado regimentalmente de solicitar verificação de votação. Presidente, se me permite, antes da senhora responder a questão de ordem, é que o microfone foi desligado. Eu queria apenas informar a Vossa Excelência que eu vou recorrer da decisão da questão de ordem, por não concordar com essa decisão, por entender que é diferente um dispositivo que está lá no título das comissões de um requerimento que está lá dentro das proposições. Então, por este motivo, quero informar a Vossa Excelência que eu recorro da decisão. E o segundo ponto, presidente, honestamente, eu fiquei com dúvida no resultado da votação. Vossa Excelência está num lugar melhor do que eu. Mas a única coisa que eu gostaria era que proferisse se foi quantos votos vencidos, quem votou favorável, quem votou contra, porque é algo grave. A senhora está dizendo que tem tumulto na pauta. Eu quero até saber quem foram os autores dos 6 primeiros requerimentos que tumultuaram o trabalho da CCJ. Saber os autores ajuda a gente a evitar que hajam novos tumultos. Nós queremos a retirada de pauta desse projeto de lei porque ele, de origem, já é fora de lugar e fora da compreensão histórica do que é anistia. A anistia, a ideia generosa da anistia, ela vem de 594 a.C., quando o arconte Solon, na Grécia Antiga, faz um decreto nessa direção, para pacificar uma sociedade muito conflagrada. Não é o caso aqui, de maneira alguma. Quando, eventualmente, se viermos a discutir esse projeto e o parecer do relator, nós vamos mostrar, ponto a ponto, que o que aconteceu foi uma trama golpista contra o Estado democrático de direito. É claro que a dosimetria das penas pode e deve até ser discutida, os advogados trazerem sua contestação ao tamanho das penas, mas não é disso que se trata. Aqui se quer apagar, esquecer, fingir que não aconteceu uma trama muito articulada, com inclusive figurões da política que ainda não estão alcançados pela justiça, para impedir a fruição da democracia. Nós estamos a 2 dias de uma festa bonita. 571.024 urnas eletrônicas permitiram a realização de um pleito absolutamente democrático. E vejam que a contestação do voto eletrônico foi um dos pontos dessa trama golpista. É curioso que agora ninguém mais fale nisso. As urnas eletrônicas estão sendo elogiadas, talvez à exceção daquela figura insólita
lá de São Paulo, que disse que se não ganhasse era rolo. Mas fora disso, todo mundo aceitou. Será que a urna eletrônica só vale quando se vence? Então, eu estou falando, meu amigo, fala mais baixo. Então, aliás, não fala nessa hora que tem outro orador aqui. Então, na verdade, é uma incoerência, uma contradição. A democracia exige votações bienais e não banais, e anistia, como ocorreu lá atrás entre atenienses e espartanos em guerra, como aconteceu no Brasil, depois de uma ditadura da tortura, da censura sangrenta, de morte, banimento e exílio, aí sim cabe uma repactuação da sociedade. Aqui, esse projeto é aval ao golpismo, licença para atentados ao Estado Democrático de Direito. Não pode estar na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A presidência solicita às senhoras deputadas e deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Iniciada a votação, como orienta o PL, retirada de pauta, deputada Bia. Da anistia, retirada de pauta do PL. Evidentemente, nós somos contra, presidente. Como orienta o PT? Deputado Patrus? Deputado Helder? Presidente, nós orientamos obstrução, entendemos que há uma tentativa de apressar o processo de debate e de votação com o objetivo de apreciar uma matéria que é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, nós consideramos grave o que a Comissão de Constituição e Justiça quer fazer. Consideramos grave, porque esta comissão, por excelência, deve zelar pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela boa técnica legislativa. Quer dizer, nós temos que cuidar disso e nós queremos aprovar uma matéria flagrantemente inconstitucional. Por isso, nós orientamos obstrução.